Estamos ao vivo aqui na clínica, tanto para o Facebook da Clínica Vivitar, quanto para o Instagram da Agulhas da Fertilidade do meu amigo Décio, quanto no Instagram da Clínica Vivitar também. Obrigado por vocês estarem nos assistindo. Bom, deixa eu apresentar primeiro. Eu estou muito orgulhoso e contente de estar aqui com esse amigo, o Décio Teshima. Ele é um médico formado pela Faculdade de Medicina da USP, é meu colega de turma, olha como a vida é, né? O Décio é meu colega de turma, a gente entrou na Faculdade de Medicina em 1996 juntos, fomos calouros juntos, passamos o trote juntos, fizemos a faculdade inteira juntos, depois a gente ficou meio doido e foi fazer ginecologia e obstetrícia e fizemos juntos. E hoje a gente trabalha, claro, em ramos diferentes, mas da mesma atividade, querendo ajudar vocês que não estão conseguindo engravidar a engravidar. Então, o Dr. Décio, ele é ginecologista e obstetra pela HC da Faculdade de Medicina da USP, assim como eu. Eu me especializei em reprodução humana. O Décio, ele, além de ginecologista, além de ser um exímio cirurgião, principalmente de videolaparoscopia, mas ele se especializou muito nessa parte de acupuntura e tratamentos mais alternativos, medicina chinesa, em pacientes que querem engravidar. Então, eu estou muito contente de poder conversar um pouco com ele sobre essas terapias para ajudar vocês, né? E aí, você quer falar alguma coisa? Por enquanto só eu falei até. Deixa eu falar então. Queria agradecer o convite, Jorge, é sempre um grande prazer. Jorge falou, nós somos amigos de faculdade, de residência. Eu coloquei nos meus stories antes que eu não tenho o brilhantismo do Jorge, mas um dia eu vou chegar lá. Então é sempre um prazer acompanhar um amigo e fico muito grato pelo convite e vamos ver se a gente consegue acrescentar algumas coisas aí para os pacientes que estão tentando engravidar. Bom, eu queria então já vamos entrar no assunto. Vamos introduzir um pouco a acupuntura. A acupuntura acho que vai ser o grande tema, né? A gente também vai conversar de outras coisas interessantíssimas que nem eu sei, assim, eu estou aprendendo um pouco com o Décio, né? E hoje vai ser mais um dia de aprendizado para mim. Mas eu queria perguntar para o Décio primeiro o seguinte: a acupuntura, a gente fala acupuntura, mas existem, eu imagino, diversos tipos de acupuntura. Eu queria perguntar para o Décio, explica um pouquinho para a gente esses tipos de acupuntura que existem, por favor. Tá bom. Então, a acupuntura é uma das técnicas da medicina chinesa. Além da acupuntura, nós temos também ventosas, moxa-bustão, fitoterapia, além da orientação de estilo de vida e alimentação. E a acupuntura é a aplicação de agulhas, estímulo de pontos de acupuntura ou com agulhas, de modo mais profundo, né? Nós temos alguns microsistemas, temos a acupuntura na cabeça, que é a acupuntura escalpiana, temos a acupuntura auricular, então no pavilhão da orelha, temos a acupuntura coriô na mão, a acupuntura no corpo todo, e o mais utilizado para aquelas mulheres que estão tentando engravidar de modo geral são as agulhas no corpo todo. Né? Certo. Então, pegando esse gancho teu aí, como é assim, a acupuntura para tentar engravidar ou para ajudar mulheres que estão com dificuldade para engravidar. Então a primeira pergunta que eu queria te fazer imagina aquela mulher que não está em tratamento de fertilização in vitro, mas que está com uma certa dificuldade para engravidar. Ou como a acupuntura pode ajudar nesse sentido, para melhorar a ovulação ou para melhorar, por exemplo, o fluxo de sangue uterino, enfim. Como que a acupuntura pode ajudar essas mulheres que ainda não estão em fertilização in vitro, que às vezes nem vão precisar de fertilização in vitro a engravidarem? Como é que é isso, Décio? Como é que funciona isso? Então, aquelas pacientes que estão tentando engravidar de forma natural, espontânea, eu acho que a primeira coisa que nós temos que fazer é excluir as doenças mais graves, ou doenças anatômicas, ou doenças que ela precisaria fazer algum tratamento de fertilização. Então, no consultório, eu acompanho muitas pacientes que tentam engravidar de forma espontânea, só que todas são investigadas antes de começar o tratamento, seja com um médico especialista, no caso Jorge,
ou até eu às vezes posso pedir algum exame mais básico, né? Mas existem 3 mecanismos de ação da acupuntura, né? Primeiro, a acupuntura aumenta o fluxo de sangue para a região do útero e dos ovários. Então isso faz com que haja mais aporte de oxigênio, agentes antioxidantes e nutrientes, fazendo com que no útero melhore tanto a espessura do endométrio quanto a sua receptividade. E no ovário existem alguns estudos que mostram uma melhora da qualidade folicular dos óvulos, né? Então esse é o principal mecanismo de ação da acupuntura, aumento do fluxo de sangue. Além desse aumento do fluxo de sangue, a acupuntura age na questão emocional, e eu costumo dizer para os casais que todo tratamento, independente se é uma tentativa natural ou fertilização in vitro, é um tratamento desgastante, né, do ponto de vista físico, emocional e até financeiro. Então, tem muita ansiedade, muito estresse envolvido no tratamento. E a acupuntura como método de relaxamento por liberação de beta-endorfina ajuda a melhorar esse estresse, né? Tem até um estudo, eu costumo falar para as minhas pacientes no consultório, de pacientes que vão fazer fertilização in vitro. Um grupo fez meditação e o outro grupo não fez meditação. O grupo que fez meditação teve menos efeitos colaterais das medicações e tiveram uma taxa de gravidez maior. Então parece que as técnicas de relaxamento, de equilíbrio, podem ajudar na fertilidade, né? E o último mecanismo de ação é a questão ovular, de ovulação, né? A acupuntura age no eixo hipotálamo, hipófise, ovário, que é o eixo que produz os hormônios da mulher, e os estudos mostram que mulheres que têm dificuldade para ovular, ao se fazer a acupuntura, poderíamos restabelecer esses ciclos de ovulação. Certo. Então, a acupuntura, ela não serve só, né, pessoal? Eu acho que é isso que a gente tem que pontuar, né? A gente fala muito, a gente que trabalha com reprodução humana, a gente fala muito de acupuntura para aquelas pacientes que vão transferir embriões e tal, mas a acupuntura, e eu já vi isso acontecendo algumas vezes, ela pode ajudar a mulher que nem chegou ainda a precisar de um tratamento de fertilização in vitro para engravidar, tá? Então isso é um ponto muito interessante, quer dizer, aquela mulher às vezes com alguma dificuldade ovulatória, né? Aquele ciclo menstrual mais irregular, sem grandes motivos para isso, eu acho que ela pode se beneficiar muito da acupuntura, né? Porque além de trabalhar o aspecto emocional, sem dúvida nenhuma, Décio, eu concordo com você, talvez seja um dos aspectos mais relevantes do que a gente faz, né? O aspecto emocional dos pacientes, e isso ajudar aí na melhora aí da qualidade ovulatória, né? Mas pensando ainda na fertilização in vitro, agora mais especificamente, porque eu acho que é isso que é o maior interesse de quem está assistindo no final das contas, em que momentos da fertilização in vitro a acupuntura pode ajudar? De verdade, assim, quer dizer, uma primeira pergunta que eu vou te dizer, que eu vou te fazer, uma paciente com baixa reserva ovariana, por exemplo, essa é uma dúvida que eu genuinamente tenho, e eu quero que você me responda isso da sua experiência e também alguns trabalhos científicos, se é que existem. Sim, uma paciente com baixa reserva ovariana, antimileriano baixo, é um caso que a gente tem aqui, né? Comum pra caramba, vocês estão me ouvindo, vocês sabem disso, talvez algumas de vocês sejam esse caso. Então, quer dizer, antimileriano mais baixo, uma perspectiva de resposta ovulatória ruim, mesmo usando as nossas medicações, a acupuntura pode ajudar essa paciente? Primeiro, a acupuntura ela é bastante conhecida dentro dos tratamentos de FIV, principalmente pelas clínicas de fertilização, porque os primeiros estudos que foram publicados na literatura foram justamente de pacientes fazendo FIV e associando a acupuntura. Mas o que Jorge falou e comentamos aqui, a acupuntura pode ser usada mesmo para uma tentativa de gravidez natural também. Mas dentro então na resposta aqui, Jorge, existem alguns estudos que mostram que mulheres más respondedoras, pelo aumento do fluxo de sangue ovariano, poderia melhorar a qualidade folicular. É claro que a baixa reserva ovariana, infelizmente, é uma das um dos grandes desafios nossos aqui na medicina reprodutiva, tanto com a FIV isoladamente ou mesmo associando a acupuntura. Mas tenho experiência de algumas pacientes que
que tinham baixa reserva e às vezes conseguem até muitas vezes engravidar de forma espontânea entre um ciclo de FIV e outro, mas eu não recomendo como acupunturista fazer nessas pacientes somente acupuntura. Eu acho que a acupuntura é um tratamento complementar e temos que associar as duas técnicas, né? Medicina convencional com médico especialista e acupuntura. Eu digo para as pacientes que as pacientes que engravidaram comigo com baixa reserva de forma espontânea eram pacientes que estavam no intervalo entre um tratamento e outro. Eu acho que a acupuntura não pode ser uma inimiga da reprodução assistida, só ela, não, acho que tem que ser em conjunto. Eu me lembro bem de algumas pacientes, uma paciente em particular estava na fila de ovo-doação antimileriana de 0,1, ela tinha recusado 3 doadoras de óvulos, permanecemos fazendo a acupuntura e no final ela acabou engravidando de forma espontânea. Né? Um caso muito interessante. Pessoal, só um segundinho, que aqui desconectou aqui no Facebook, eu vou reconectar aqui, só um segundinho. Desculpem, pessoal do Instagram. É só para todo mundo poder ter a... Só um segundinho, que eu já estou reconectando. Essas tecnologias do Dr. Georges aqui, que eu sou o que mais faz acupuntura nas minhas pacientes, e às vezes você vai até a clínica no dia da transferência para fazer. Eu queria entender um pouco isso, às vezes isso não é necessário. Eu quero entender se tem protocolos diferentes, se tem diferença de estar lá na hora da transferência ou não. Como é que funciona e o que isso pode fazer de diferença nas transferências de embriões? Tá bom. Como eu disse, o primeiro estudo foi publicado em 2002. Hoje nós temos 250 estudos na literatura. E esse primeiro estudo foi de acupuntura justamente na transferência de embriões. Então, o mais difundido até agora é justamente a acupuntura neste dia, né? Mas os resultados melhores que a gente vê na prática são aquelas pacientes que começam a acupuntura antes mesmo ou da estimulação ovariana ou do preparo do endométrio. Como qualquer tratamento natural, assim como a própria mudança de estilo de vida, alimentação, leva um certo tempo para ter o resultado, né? Existem alguns autores que falam que a própria fitoterapia e a acupuntura ela segue a regra dos 100 dias, ou seja, deveria se fazer acupuntura e fitoterapia pelo menos 3 meses antes de começar qualquer tratamento. Só que, baseado nos estudos científicos que temos, parece que só fazer a acupuntura também durante o ciclo de FIV não é o ideal, mas podemos ter resultado bom também. E o que você perguntou, Jorge, em relação ao dia da transferência, né? No dia da transferência em si, a gente segue um protocolo, que é justamente do trabalho de Paulus, que foi publicado em 2002, que é fazer a acupuntura na clínica de fertilização, né? 2 sessões para paciente no mesmo dia. Então, o Jorge marcou para fazer a transferência da paciente amanhã, 9 horas da manhã. Então, eu vou lá com a paciente às 8. Estamos ao vivo de novo no Facebook. Olá, de novo vocês por aqui. Vamos lá. Então, vamos lá. O primeiro protocolo de transferência são 2 sessões no mesmo dia. Então, um exemplo, Jorge marcou a paciente para amanhã, 9 horas da manhã. Então, eu vou com a paciente às 8 da manhã, faço uma sessão na clínica, tiro as agulhas, a paciente faz a transferência com o Jorge, ela volta para o repouso, eu coloco outras agulhas. As sessões duram em média 25, 30 minutos. Esse é o protocolo de Paulus, que é um alemão, que foi o primeiro estudo publicado na literatura, em 2002. E existe um outro protocolo, atualmente, que eu utilizo muito, por isso que tenho ido cada vez menos lá na clínica com o Jorge, que é fazer a acupuntura perto da transferência. Então, o Jorge marcou para amanhã, então eu faço uma sessão de acupuntura no meu consultório um dia anterior e repetimos uma outra sessão 1, 2 ou 3 dias depois. Então um protocolo, a gente chama de protocolos de Paulus modificado. E por que existe esse protocolo? Porque às vezes é difícil de conciliar os horários. Meu horário, o Jorge, o horário da clínica, paciente. Então, para que não haja prejuízo para o paciente conseguir fazer a acupuntura, então foi adaptado esse segundo protocolo. E o resultado é igual. Muito bem, muito bem.
E alguma coisa a mais da acupuntura que você acha que vale a pena, que eu não te perguntei, que vale a pena a gente conversar? Porque eu queria abordar também rapidamente, né, para não ficar muito longo o vídeo aí, eu queria abordar alguns outros temas que podem ser interessantes aí também. Eu acho que eu posso falar um pouco do cronograma de tratamento. Isso é importantíssimo. Então, como eu falei, o ideal é começar a acupuntura antes. Antes quanto? Em torno de 2, 3 meses antes. Nesse período, recomenda-se de modo geral fazer uma vez por semana. Durante a estimulação variana ou preparo do endométrio, como é um período rápido, né? Então recomenda-se pela literatura fazer 2 vezes por semana. E depois da transferência de embriões, depois daqueles 2 protocolos, normalmente mantemos a acupuntura uma vez por semana até o final do primeiro trimestre, visando o aumento do fluxo de sangue para tentar diminuir alguns casos de abortamento, né? Claro que malformações e etc. Fetais a gente não consegue mudar, mas em alguns casos a gente consegue ajudar, né? Se você me permitir, eu posso falar um pouco sobre medicina chinesa, um pouquinho só? Então, porque aí depois já caímos já na... Exatamente. Isso vai ser muito legal, porque esse é um assunto que ele vai começar a abordar agora, que seria a pauta das minhas próximas perguntas, e aí você já pode ir conversando, que eu não domino e que eu quero começar a tentar entender melhor, porque a gente está muito acostumado, né, pessoal, com a medicina mais tradicional, medicina ocidental mesmo, alopata e tal. A gente trabalha com isso e eu acho que obviamente, é nossa aliada total, a gente foi formado assim e tal. Só que a gente não pode desprezar conhecimentos milenares orientais. E eu acho que o Décio é a melhor pessoa que eu conheço para falar um pouco sobre isso, Décio. Então, cara, a palavra é sua. Vamos lá. Nós somos formados por uma faculdade extremamente tradicional, né? Mas mesmo na USP já tem residência médica lá no setor de ortopedia, né? E eu acho que por ser formado em uma escola bastante tradicional, a gente sempre tenta associar a evidência científica com os tratamentos. Só que medicina chinesa, eu falo para os pacientes, talvez ainda não tem estudos científicos em determinado tópico, mas talvez porque ainda não foi feito. Talvez dentro de alguns anos a gente possa encontrar alguma coisa, né? Mas a medicina chinesa, ela se baseia em 2 pilares principais, né? Eu acho que deve ter alguns acupunturistas me assistindo, então eu só vou aqui colocar uma de forma geral, tá? Então aqui é o primeiro pilar, que é a teoria do Yin e Yang, que é a teoria dos opostos, onde o Yin equivale à noite, o Yang equivale ao dia, o Yin equivale ao polo negativo, o Yang ao polo positivo. Uma outra analogia em relação às pessoas, aquela pessoa que fala alto, grita, ela é Yang, aquela pessoa tímida, quietinha, ela é mais Yin. E a energia Yin, então aqui o preto, né, aqui o preto seria o Yin e o branco seria o Yang. E na medicina chinesa, essa teoria do Yin e do Yang, a gente pode extrapolar para o ciclo menstrual. Então, a energia Yin é a que rege a primeira fase do ciclo. Então, é o Yin na medicina chinesa que faz crescer endométrio, faz produzir um muco de ovulação e faz crescer os folículos. Então, pessoas que têm dificuldade na produção folicular ou um endométrio fino, de modo geral, temos que tonificar a energia Yin. A segunda fase do ciclo é regida pela energia Yang. E a energia Yang, como eu disse, então está relacionada ao dia, ao calor. É o Yang que ajuda e dá o start para que haja ovulação, e é o Yang que aquece o útero para implantar o embrião. Existe um conceito na medicina chinesa que útero receptivo é útero quente. Então, na medicina chinesa, tem algumas pessoas que têm um endométrio lindo, um embrião lindo e vai transferir, mas não implanta. E às vezes você, então, tonificando o Yang, aquecendo o útero, poderia ter uma chance maior de implantação. E como é que aquece o útero? Então, vamos lá. Eu fiz um post falando sobre aquecimento do útero. Existem algumas formas de entrada de frio no nosso organismo, desde um desequilíbrio interno do organismo, com a deficiência do Yang, acúmulo de frio, ou às vezes até um frio externo. Esse frio externo pode vir desde um cabelo molhado, que a paciente saiu sem secar, pode ser aquela paciente que estava na piscina com maiô
e não trocou de roupa, permaneceu com a roupa molhada. Pode ser andar descalça, porque existe um ponto do meridiano do rim, que depois eu vou falar, que é o principal órgão relacionado à fertilidade, fica na sola do pé. Então a pessoa que anda descalça entra frio nesse ponto e se aloja no útero. E tem também, claro, a questão alimentar. É óbvio que sorvete, gelo é frio, mas a gente esquece que as comidas cruas também são frias. Por exemplo, peixe cru, carne crua ou até saladas e frutas para a nossa saúde. Mas o excesso não é bom. Então, sempre na medicina chinesa buscar o equilíbrio, né? Além dessa questão do Yin e do Yang, existe também na medicina chinesa a teoria dos 5 elementos, onde existem 5 elementos na natureza que estão em equilíbrio entre si e cada elemento está relacionado a um determinado órgão. Na medicina chinesa, a água equivale ao rim, e ao rim, como eu disse, que estoca, ele é muito importante para a fertilidade, porque ele estoca a nossa energia vital, que é o Jing, que é uma energia que a gente passa para os gametas. Se você tem um Jing baixo, você vai ter gametas de má qualidade, gerando embriões de pior qualidade e não implanta. E o Yin do rim, como eu disse, ele é responsável pela questão da espessura do endométrio e pelo crescimento folicular. E o Yang do rim pelo aquecimento do útero. Além disso, também tem o órgão baço-pâncreas. O baço-pâncreas, na medicina chinesa, que é a terra, ele está relacionado à produção de sangue. Então ele pega ar, pega alimentos e pega a energia e transforma em sangue. Então também os alimentos podem influenciar na função do baço-pâncreas. Quem é minha paciente sabe que eu sempre falo para evitar alguns alimentos que debilitam esse órgão. Quais são? Laticínios, de modo geral, gordura, farinha branca e açúcar, que se você for ver na literatura, são alimentos que causam inflamação. E aí eu posso fazer um parêntese aqui. Aí eu vou convidar vocês, tanto os pacientes do Décio que estão assistindo, as pessoas que estão assistindo pelo Décio, quanto pelo nosso Instagram. O Facebook saiu do ar de novo, eu vou desistir do Facebook hoje, infelizmente. Mas assim, para ver um vídeo que a gente fez junto com a nutricionista da clínica, a doutora Simone, ela é bem especializada nessa área da reprodutiva também, por isso que trabalha aqui com a gente. E é incrível a coincidência dos alimentos, por isso que eu quis fazer essa parte, porque é incrível a coincidência dos alimentos que não deveriam ser consumidos, que o Décio falou pela medicina chinesa e que a Simone disse dos estudos ocidentais, porque é o que ela estuda. Então, quer dizer, não é coincidência, né, pessoal? Parece que, na verdade, nós somos um ser único. Exatamente. E que funcionamos desse jeito. Então, e não é só em termos reprodutivos, né? Tudo isso que você disse, laticínios, farinha branca, gordura, açúcar, principalmente açúcar refinado, quer dizer, tudo isso nós sabemos, acho que é de conhecimento, é de senso comum, que faz mal para a saúde em todos os sentidos, né? Em todos os sentidos. Então, assim, acho que a gente deve evitar mesmo, né? Tanto para engravidar quanto para viver melhor. Que os chineses já falavam há 4.000 anos atrás, que agora tem estudos mostrando que deve ser evitado. Claro. Talvez outras coisas que os chineses já falavam no passado, talvez daqui a pouco tenhamos mais estudos também. E por último, os alimentos também que debilitam o rim, que a gente pede para evitar para os pacientes, café e álcool, né? Os estudos ocidentais dizem que o uso de 2 ou 3 xícaras ou mais de café por dia poderiam diminuir a fertilidade. Na medicina chinesa, a gente recomenda, se possível, suspender por completo. Se não der, 1 por dia, ou substituir por chá verde, que tem 20 a 30% a menos de cafeína do que... E é óbvio que a gente acaba se focando, até porque a mulher, onde a gravidez acontece é na mulher, mas isso também vale pro homem, em termos de produção de espermatozoides e tudo? Sem dúvida, eu fico extremamente feliz quando vai o homem no meu consultório. Não necessariamente para fazer acupuntura, mas que acompanha a paciente. Por quê? Fertilidade na medicina chinesa é do casal. A paciente, tudo bem, você tem alteração da ovulação, espermograma normal, mas precisa tratar o casal. Por quê?
porque precisamos de uma boa energia, um bom equilíbrio no homem também, e também porque a mulher vai seguir mais ou menos a alimentação do homem. Se o homem come de uma maneira inadequada, a mulher também vai ter escapadas e vai comer também de uma maneira inadequada. Então, o tratamento da medicina chinesa é sempre do casal. Muito bem. Décio, eu não sei como te agradecer por isso. Eu estou aprendendo aqui, pessoal. Assim como vocês, eu também sou um público leigo aqui da medicina chinesa. Eu acho que isso me motiva cada vez mais a gente dar atenção para isso. Eu acho que você está sendo super didático. Realmente são coisas que a gente não pensa, às vezes a gente fica muito focado, remédio daqui, remédio dali, repouso, caramba, e esquece de coisas que estão ali ao nosso redor e de conhecimentos tão primordiais aí do ser humano, que a gente poderia usar a nosso favor, né? Então, te agradeço muito por isso. E eu queria agora fazer algumas perguntas, Décio, que chegaram pelas nossas redes sociais. Se eu souber, eu respondo. Você vai saber, cara, o seu cara, meu. Vamos lá. Acupuntura. Essa é uma pergunta que eu devia ter feito, obrigado. A acupuntura, ela ajuda na endometriose? Como que ela pode ajudar na endometriose, se é que tem alguma coisa aí mais específica? Bom, endometriose na medicina chinesa é uma estase de sangue na pelve, geralmente por disfunção do rim, que não consegue fazer com que o sangue flua. Existem desde fitoterápicos chineses para tirar a estase de sangue, assim como a própria acupuntura. Só que a acupuntura, óbvio, ela não consegue curar a endometriose. A acupuntura, ela serve mais para tirar a inflamação, melhorando dores da paciente, sintomas da paciente, consegue ajudar na ovulação, mas os focos mesmo, a depender do local, a depender da gravidade do sintoma da paciente, muitas vezes deve ser tratado ou com cirurgia, ou com medicação, ou até com a própria fertilização in vitro. Então é um tratamento complementar, mas tem tratamento sim, tem estudos na literatura. E nas síndromes ovários policísticos, ela pode ajudar de algum jeito clinicamente ou na melhora da ovulação? Enfim? Isso é bem interessante. Existe uma pesquisadora da Suécia, que é Elisabeth Stene Victorin, que mais publica tratamento de acupuntura em alterações hormonais da mulher. E ela particularmente estuda muito ovário policístico. E tem vários estudos dela que mostram que mulheres com ovário policístico, ao se fazer a acupuntura, você consegue muitas vezes restabelecer os ciclos ovulatórios. E na medicina chinesa, a síndrome dos ovários policísticos está relacionado principalmente à retenção de umidade por deficiência do baço pâncreas. E como nós vivemos numa cidade industrializada, onde comemos muita coisa processada, industrializada, não orgânica, muito açúcar, muito farinha branca, muita gordura e etc., se mudarmos o nosso estilo de vida, mudarmos a alimentação e associarmos muitas vezes a acupuntura, podemos ter um resultado bastante favorável no ovário policístico. Certo. Uma outra pergunta que a gente já comentou aqui, mas eu acho que você pode ser mais específico, porque eu acho que é muito interessante isso. É um público a ser estudado melhor, eu acho, inclusive na medicina tradicional reprodutiva. A acupuntura, ela pode ajudar na infertilidade do homem? Eu sei que a gente já falou disso há poucos minutos atrás, mas, de novo, eu tenho a impressão que o homem, em alguns momentos, ele acaba sendo desprezado nesse tratamento. E é verdade isso, até porque é menos estudado. Né? E eu queria ouvir um pouco sobre a acupuntura na infertilidade do homem, Décio. Existem alguns estudos na literatura no tratamento tanto do aumento do número de espermatozoides quanto da morfologia, assim como da motilidade. Na medicina chinesa, a motilidade está relacionada mais ao yang, porque é movimento, e a morfologia mais relacionada ao yin. Então, dependendo do que o paciente apresenta, a gente foca, claro, em um determinado tratamento. Mas tem sim, e deveria ser também mais divulgado com a acupuntura, esses tratamentos para os homens. Eu vejo no meu consultório que, infelizmente, os homens
têm uma vida corrida, ou é uma desculpa isso, por isso que não vão no consultório, mas as mulheres vão direitinho uma vez por semana. Os homens vão uma vez, depois de um mês vai de novo. Então, infelizmente, ainda não tem a mesma cultura das mulheres ainda. Bom, eu acho que essa foi uma questão que a gente já comentou um pouco. Se quem faz uma acupuntura tem mais óvulos no ciclo, acho que o Décio, se você quiser complementar alguma coisa, mas ele já respondeu, quer dizer que a acupuntura, se feita principalmente a mais longo prazo, aquela regra dos 100 dias, ela pode aumentar o fluxo de sangue, se ele corrige. Vê se eu aprendi direito, pode aumentar o fluxo de sangue ovariano e, portanto, melhorar a resposta ovulatória, a qualidade de óvulo, enfim. Achei super interessante. Tem alguma coisa mais que você queira falar sobre isso? Eu vejo na prática que, às vezes, a quantidade é maior, mas o que eu vejo mais é a melhora da qualidade. Exatamente. Isso. Que é o mais importante, né, pessoal? O que é melhor? Eu sempre falo isso para vocês e eu tenho alguns exemplos que eu já mostrei para vocês aí nos Instagrams da vida. É melhor uma mulher que tem 30 óvulos e nenhum filho em casa, ou aquela mulher que tem um óvulo, um blastocisto e um filho em casa, né? Qual foi melhor? A gente quer qualidade, não é quantidade. Não, a gente não quer quantidade. Hoje o moderno em reprodução assistida é falar em qualidade. Quantidade ficou para outra época, tá, pessoal? Vamos lá. Em qual momento da fertilização in vitro você recomenda fazer acupuntura? Recomendo começar antes. Mas aquelas pacientes, eu tenho pacientes de outras regiões do Brasil, e às vezes a paciente não tem possibilidade para fazer acupuntura antes. Então eu recomendo, pelo menos, se possível, fazer o protocolo da transferência de embriões. Ou as 2 sessões no mesmo dia, ou o protocolo, como eu disse, de pausa modificado, que é fazer na véspera e repetir 1, 2 ou 3 dias depois. Mas o melhor é começar antes. Certo. Muito bem. Claro, né? A longo prazo, né? Enfim, o organismo adaptando. E fitoterapia? Ouvi dizer que existem fitoterápicos que melhoram a fertilidade. Acabei de fazer um stories hoje sobre fitoterapia. Infelizmente, no Brasil, só temos fitoterápicos de origem vegetal, porque a Anvisa, infelizmente, proíbe a importação de fitoterápicos com componentes animais. Existe eu falei nos stories, um fitoterápico chamado Guilu Earchal, que ele tem pó de casca de tartaruga e pó de chifre de veado. E na literatura é muito usado para baixa reserva. Só que no Brasil a gente só tem aqueles de origem vegetal. Mas o que eu vejo na prática é que muitas vezes, mesmo não tendo esses com componente animal, ao associar fitoterapia e acupuntura, temos melhores resultados. Na minha opinião, tem algumas situações que só acupuntura, só agulha, não resolve. Uma delas, na minha opinião, é baixa reserva e endométrio fino. Endométrio fino só com agulha pode melhorar, mas vai demorar bastante. Então, muitas vezes a gente usa fitoterapia. Agora, qual fitoterápico? Aí não existe receita de bolo. Aí cada um tem que passar com um acupunturista especializado e ver qual a melhor opção para cada paciente. Claro. Né? É claro, é assim mesmo. Medicina é assim e a medicina oriental também é assim, né? É individual, né, pessoal? Não é, as coisas vão funcionar diferentes nas determinadas situações, nas determinadas pessoas, né? É isso, né? Exatamente. E aí, a Kátia, eu acho que ela faz um comentário, te faz uma pergunta, e eu queria que você respondesse para ela. Ela é acupunturista, Kátia, e ela queria saber se ela pode ter esse protocolo. Eu imagino que ela deve estar falando do protocolo de Paulus. E aí eu não sei se é melhor ela entrar em contato com você no seu Instagram, não sei como é que é isso. Posso falar rapidinho? Kátia, tem esse protocolo, tem na literatura, o autor é Wolfgang Paulus, publicado na Fertility Sterility em 2002. Esse é o protocolo que eu digo do dia da transferência antes e depois. Protocolo modificado, tem vários autores que fazem o seu protocolo. É que cada um ajusta com o seu determinado ponto. O protocolo que eu falei que eu uso é um protocolo que levei para 2007 no Congresso Americano de Reprodução Assistida,
da experiência que tinha desde 2004 até 2007. Mas se quiser eu posso passar depois, sim, não tem problema. Então tá jóia. Eu acho que tá bom, acho que foi muito legal mesmo. Aprendi muita coisa, eu espero que vocês tenham aproveitado também. Décio, obrigado, cara, por você estar aqui. E vamos trabalhar cada vez mais juntos em prol das nossas pacientes, tá? E é isso. Um beijo a todos, boa noite, até a próxima live. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigado pela oportunidade.